Hoje é 16 de junho de 2016 e a coisa está pegando para o lado aí do presidente interino Michel Temer. Nesse vídeo nós vamos ver como Michel Temer negociava aí a propina vindo da Lava Jato, ou seja, da Petrobras, para os amigos deles, indicado aí por ele para, por exemplo, campanhas políticas. Nesse caso aqui, para a prefeitura de São Paulo, onde ele tinha aí o amigo dele, o Gabriel Chalita, que era candidato, nesse tempo candidato derrotado, né? E daí a gente vai explicar nesse vídeo como isso funciona. Em primeiro lugar, vamos respaldar a notícia, e claro que aqui no canal Notícias Comentadas, você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário, porque o nosso canal não tem censura. Além disso, a gente coloca também aí os links de todas essas notícias aqui que a gente está falando à disposição aí de vocês na descrição do vídeo. Então, canal sem censura, e você pode pesquisar a veracidade aqui das informações. A gente só vai juntar o quebra-cabeça, porque muitas vezes uma informação, uma determinada notícia colocada assim na mídia, ela não tem o sentido completo. Então a gente tenta aqui emendar alguns pontos, e aí com a ligação dos pontos você consegue entender o fato em si. Vamos entender então como Michel Temer negociava propina. Em primeiro lugar, respaldando as notícias. Michel Temer negociou propina para Chalita, diz relator da Lava Jato. Sérgio Machado, novo homem-bomba, implicou 19 políticos, além do Michel Temer, do PMDB, do PT, PSDB, DEM, PSB e PCdoB. Vou fazer uma charadinha aqui para vocês. Adivinhem quem do PSDB novamente apareceu em mais uma lista de corrupção. Ganha um prêmio aí, ganha um chocolate aí, quem conseguir adivinhar. Bom, quem falou Aécio Neves ganhou, né? Você depois aí entra em contato com a gente, que a gente manda um chocolatezinho para você. Aécio Neves é o campeão disparado aí de tudo que é lista de corrupção que tem no Brasil. Mas vamos lá, vamos ler um pouco aqui da notícia para que a gente possa entender. O ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, implicou o presidente em exercício Michel Temer no esquema de desvio de recursos da Petrobras. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a Transpetro. Pessoal, entrei aqui no site da Transpetro e daí tem aqui o Quem Somos, e aqui eles mesmos se definem. A Petrobras Transporte S.A., Transpetro, é uma importante empresa para o transporte e a logística de combustível no Brasil. Atua ainda nas operações de importação e exportação de petróleo e derivados, gás e etanol. Portanto, é uma estatal, e como acontece em estatais, quem indica as pessoas para as estatais é o governo. Daí muita gente dizer que as estatais funcionam como cabide de emprego. Nesse vídeo a gente infelizmente vai constatar que neste caso aqui realmente isso é verdade, né? Isso infelizmente é verdade. Agora, isso não tem nada a ver com a questão da privatização, não sei o que lá, isso daí a gente vê em um outro vídeo, tá? Privatização é um tema mais complexo, a gente vai ver em outro vídeo. Pois bem, conforme depoimentos que Machado concedeu ao Ministério Público Federal, Temer solicitou que ele obtivesse R$1,5 milhão de propina para a campanha de seu aliado Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo no ano de 2012. Na mesma delação, outros 19 políticos foram citados por Machado. A propina, segundo o relato de Machado, foi paga pela empreiteira Queiroz Galvão. A Queiroz Galvão é uma das implicadas na Lava Jato. O pedido que Temer fez a ele ocorreu em setembro de 2012, em uma conversa reservada na base aérea de Brasília, segundo o relato do ex-senador. Machado é considerado um homem-bomba do PMDB e gravou conversas suas com pelo menos três figurões do partido. O presidente do Senado, Renan Calheiros, o ex-presidente da República, José Sarney, e o senador Romero Jucá. Pessoal, isso aqui realmente é uma bomba muito séria, tá? Então a gente já respaldou aqui a notícia, né? Vamos passar então para os outros sites que vão respaldar ainda mais. O Estadão está dizendo aqui, no dia 15 de junho de 2016, Machado aponta Temer e outros 20 políticos em propinas da Transpetro. Tá? E aí a foto dele aqui, que inspirou também a foto do nosso vídeo. Tá? E diz a outra coisa aqui, ministro incriminado na Lava Jato deixará governo, diz Michel Temer. Essa afirmação é do próprio Michel Temer. Então ele diz o seguinte, que se o ministro for pego aí incriminado na Lava Jato, ele vai ter que deixar o governo. Normalmente, ele vai pedir a renúncia e coisa e tal. Então, muita gente está dizendo o seguinte, bom, se o Michel Temer, ele mesmo está dentro da Lava Jato,
Então seria interessante ele também pedir renúncia, não seria algo tão ruim assim, né? Então temos aqui a notícia do dia 2 de junho de 2016. Passamos para outra que diz o seguinte: Sérgio Machado diz ter repassado propina a mais de 20 políticos. É muito interessante você ver esse vídeo aqui, porque esse vídeo está explicando como esse esquema funcionava. Então a gente vai pegar essa parte aqui e vamos desenhar ela para você. E aqui mais uma vez o delator relatou que na eleição de 98 o Aécio recebeu 1 milhão ilegalmente. No próximo link nós temos: Machado diz ter contribuído para Temer, presidente em exercício nega. Claro, você já pensou se o Temer vai dizer: ah, claro, foi mesmo, lembrei daquele dia lá, realmente, peguei aquela grana ilegal lá e tá tudo bem, confirmo. Tá, então, realmente, seria uma coisa muito estranha, né? Alguém fazer assim. Com certeza, ele iria negar. Para que você veja a delação completa aí do Sérgio Machado, eu também coloquei aqui o link, tá, para você. Esse link é também oficial dessa delação aqui. Tá? Tem a parte 1 e a parte 2, que estão disponibilizadas aqui mesmo no site da Globo, mas eu já abri lá para averiguar se realmente estavam lá esses links, estava tudo certinho. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Acho que ele está aqui no site anterior, parte 1 e parte 2, está aqui. Tá? Então, aqui no site do Cafezinho, né, o resultado desse processo todo aí, dessa corrupção toda, o Temer se entregando, é que o Cafezinho já explica aqui como é que o governo Temer já está se desmanchando sozinho. Uma parte interessante que ele fala aqui é justamente essa parte da delação, que diz o seguinte: a delação de Machado envolvendo Michel Temer, Aécio Neves e o PSDB em geral caiu como uma bomba no Senado, subsidiando os parlamentares antigolpistas com argumentos sólidos para mostrar que o impeachment foi um golpe sórdido articulado por traidores e corruptos. Ela reforça também a denúncia da imprensa internacional de que o impeachment foi um golpe contra a presidente honesta, articulado por um punhado de ratos com medo de ratoeira. Bom, eu vou deixar aqui o link para que você possa ler isso na íntegra. Pois bem, vamos agora então ao desenho para que você entenda como é que esse processo funciona. Preste bem atenção, aqui a gente tem todos os atores aí envolvidos no processo, e daí você tem aqui a Transpetro, tá? Eu vou pegar aqui uma caneta aqui, eu estou usando o GIMP, né? E vou pegar a cor, digamos, a cor verde para colocar a indicação. Então assim, você tem um camarada aqui, né? Primeiro você tem aqui a estatal, correto? Então, na estatal, o que acontece? Nós vimos lá que a estatal precisa o quê? Precisa de alguns chefes, alguns coordenadores, a parte financeira, chefe mesmo de lá e tudo mais. Então, como acontece isso? Digamos que o PMDB, aqui nesse caso, ele tinha a pasta, que era o ministro, era o Edson Lobão, né? Ministro aí também do governo da Dilma. Então, era o Edson Lobão, ele tinha a pasta de energia, então eles indicavam, logicamente, alguém que seria o chefe ali, o diretor ali da Transpetro, nesse caso aqui o Sérgio Machado. Lembrando que o Sérgio Machado ele foi presidente da Transpetro, Sérgio Machado, como está aqui no site da Globo. Pois bem, aí começam as negociações. O PT trabalhava junto com o PMDB. Então o PMDB diz assim: olha, eu quero o Ministério de Minas e Energia. Beleza, Minas e Energia comanda a Petrobras, comanda Furnas, comanda uma série de empresas que geram uma grande quantidade de dinheiro. Então, isso daí, com certeza, é o ministério mais cobiçado de todos os ministérios do Brasil. Então, vamos lá para a Petrobras, para Transpetro. O Sérgio Machado foi indicado por quem? Justamente pelo José Sarney. Então, a gente vai colocar aqui a setinha aqui no José Sarney, tá? Indica o Sérgio Machado. Pelo Romero Jucá, também vem aqui, indica o Sérgio Machado. O Edson Lobão, que era o ministro, claro, indica também o Sérgio Machado. A minha caneta aqui nem sempre funciona. E também aqui o Renan Calheiros indicando o Sérgio Machado. Aí ele diz: bom, agora já te coloquei lá dentro e agora eu vou precisar de dinheiro para o meu bolso, para gastar lá em Paris, com jantar e tudo mais. Então o que acontece? Durante as campanhas eleitorais, essas empresas, né, que a Transpetro, no caso, não pode fazer doação direta, isso é lógico. Mas o que acontece?
essas empresas precisam contratar outras empresas, como a Queiroz Gavão, Odebrecht e assim por diante, para fazer determinados serviços. E aí começa toda a jogada. Para que essas empresas possam contratar, o que acontece? Licitação. E aí você pode facilitar a licitação ou pode facilitar um determinado serviço. Pode ser que tenha empresas dessas aí que não precisem de licitação. Ok, pessoal? Então, analisem aí, considerem também. Mas para que essas empresas possam ganhar, digamos, uma obra, vai construir, sei lá, uma ponte, um porto, sei lá, alguma coisa assim que um valor muito alto, 300 milhões. Então, o camarada aqui, o Sérgio Machado, fala com as empresas e diz, olha, quer me dar tanto, eu vou precisar de tanto para fulano, para tetrano. E daí a empresa vai lá e é indicada, então, né, e ela acaba ganhando o processo de licitação, o processo de concorrência, né, e aí essa empresa vai para lá e começa, então, a fazer a prestação de serviço, que a gente vai colocar aqui agora em vermelho. Né? Vou fazer a prestação de serviço e vou ganhar, sei lá, 300 milhões de reais aqui, alguma dessas empresas, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, e assim por diante. Beleza, ganhei então aqui o serviço, ganhei os 300 milhões, e aí está se aproximando o quê? As campanhas eleitorais. Eleições a cada 2 anos no Brasil, né? 2012, 2014, aí fica variando prefeito, governador e assim por diante. Aí as empresas chegam e fazem as doações oficiais aqui para determinados políticos. E aí você vê, por exemplo, a campanha do Chalita, né, que foi a que o Temer chegou e disse, olha, é o seguinte, pega aí $1,5 milhão de reais, tá? Uma dessas empresas, que no caso é a Gutierrez, pega aqui da Transpetro, do dinheiro que vocês ganharam lá na Transpetro, e faz uma doação oficial para o Gabriel Chalita, que é esse garoto aqui, boa pinta, Gabriel Chalita, jovem, né? Também chamado aí na gravação como o garoto. Então, a Andrade Gutierrez faz a doação aqui para ele, tá? E aí esse dinheiro vem daqui, da doação da Andrade Gutierrez, através de doações eleitorais para o nosso amigo aqui, Chalita. Né? E esse é um dos canais aí de corrupção. No caso, as campanhas eleitorais funcionam perfeitamente para isso, porque ela dá legalidade à coisa. Então, quando os partidos foram aí, colocaram em votação a coisa lá da campanha eleitoral para proibir as doações empresariais, eles estavam querendo acabar com esse esquema aqui. Ia tornar o processo mais difícil. Aí você vê que pessoas, o próprio Ministério do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi extremamente contra, né, que as doações empresariais acabassem. Diversos políticos, o PMDB foi massa contra, né, o PT foi a favor que acabasse. Se não me engano, o PSOL também foi a favor. Então, assim, teve uns 2, 3 partidos que foram a favor para que acabassem as doações empresariais. E daí todo o resto, toda a cambada, o DEM, PSDB, todo esse pessoal foi contra, logicamente, porque aqui é que eles conseguem mamar realmente nas tetas do governo. E tem gente que fala em Lei Rouanet, né? Lei Rouanet é brincadeira comparado com isso aqui. Também tem corrupção e também tem o Aécio Neves lá como um dos principais aí sugadores da Lei Rouanet. Parece que o Aécio Neves se especializou em roubar dinheiro público. É um negócio extremamente interessante, segundo o relato aí dos delatores, né? Bom, nesse processo aqui, existe algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Edson Lobão, que era ministro das Minas e Energia, ele disse, não, eu quero ganhar uma mesada mensal, isso daí eu sou o ministro, eu que estou apoiando, eu que faço o negócio acontecer, então eu quero uma mesada mensal. Aí o negócio começava a ficar mais complicado, porque não era através de doações eleitorais, né? Então você tem uma coisa um pouco mais difícil de fazer, mesmo assim era feita, né? Isso daqui também foi realizado e, segundo o relato aí do delator Sérgio Machado, essas doações aqui para o Edson Lobão, né, para cá, elas foram mensais no valor de 500 mil reais. Tá? Imagina aí, 500 mil reais. Né? Teve outro também, o Jader Barbalho também que ganhou, não está aparecendo aqui na foto, né? Mas teve outros e outros políticos envolvidos nesse processo. A gente vai voltar agora lá para a notícia, que aí a gente vai ver a lista lá do pessoal que está envolvido aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. É um desses links aqui da Globo, que tem a foto dos rapazes, o pessoal, gente boa que ganhou. Tá bem aqui, ó. A lista de Sérgio Machado, aqueles 20 lá que nós falamos.
Então a cúpula do PMDB tem o José Sarney, que dessa maneira recebeu 18,5 milhões de reais. Aí o campeão de todos aqui na arrecadação é o Renan Calheiros, que é presidente do Senado brasileiro. 32,2 milhões de reais. Claro que isso não vem de uma vez, isso aqui vem meio que a prestação, né? Mas também 32 milhões, quem sabe é o valor da obra lá na Petrobras. Romero Jucá, que também não recebeu menos, ele recebeu somente menos que o Renan Calheiros, mas recebeu mais do que o José Sarney. Tá sem moral, hein, Sarney? Tá recebendo menos que o Romero Jucá, rapaz, tá sem importância, hein? Jade Barbalho, que já é outro dinossauro político, vem recebendo dinheiro dessa maneira já de anos e anos, desde o início da sua vida política, e agora colocou o filho também, com certeza, se for investigar a fundo, quem sabe vai encontrar alguma coisa desse tipo. Edson Lobão, 23 milhões, também está ganhando mais do que o José Sarney. O José Sarney está sem moral, pelo jeito, aqui na cúpula do PMDB, ele está em 4º lugar, não é isso? 1º, 2º, 3º, 4º. Não, aqui o Renan o 1º, o Edson Lobão o 2º, Romero Jucá 3º, em 4º lugar José Sarney. Tá sem moral, hein, Sarney? Isso aqui só é o que o Sérgio Machado está se lembrando, né? Aí tem também do PMDB, mais aqui, ainda tem mais aqui do PMDB, aqui embaixo, aqui em cima, PMDB, aqui embaixo, Garibaldi Alves, Henrique Eduardo Alves. Lembra do Henrique, ministro do Turismo, que foi aí pego lá também no negócio da Lava Jato, justamente com as gravações de Sérgio Machado? Pois é, ele injustamente, coitado, só recebeu 1,5 milhões, enquanto que o Sarney, o Renan, o Jucá e o Lobão, todos juntos receberam aí uma boa bolada, aproximando aí de 100 milhões de reais, esses 4 aqui, né? Valdir Raup, é o senador, também 850 mil, e Walter Alves. Lembrando o seguinte, o Rodrigo Janot pediu a prisão desses camaradas aqui, Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá, tá? E você vai ver uma coisa bastante interessante, que é nesse mesmo vídeo aqui, deixa eu ver, é nesse mesmo vídeo aqui dessa notícia, você vai ver que o José Sarney se refere ao Teori Zavascki como cúmplice dele. E com o vídeo que eu postei, eu vou até mostrar aqui o vídeo para vocês, que é esse vídeo aqui, onde o Teori Zavascki negou o pedido de prisão feito pelo Rodrigo Janot contra Renan, Sarney e Jucá. Vocês conseguem entender alguma coisa aqui? Tá? No vídeo passado aqui, olha, o Sarney chama o Teori Zavascki de cúmplice. O ex-presidente Sarney fala novamente do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Astor Rocha, como uma pessoa ligada ao relator da Lava Jato no Supremo, Teori Zavascki. O Sarney chama ele de cúmplice. E aqui nós temos uma notícia atual, que é o Zavascki negando o pedido de prisão feito pelo Rodrigo Janot para prender justamente a cúpula do PMDB envolvida nesse processo aqui. José Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá. Está faltando ainda aqui o Eduardo Cunha, que com certeza também está nesse esquema aqui. Então, você consegue entender um pouco mais de política no Brasil. Tem também gente do PT. Os valores são bem menores, mas também tem. Cândido Vacareza, ex-deputado, 500 mil reais aí da Transpetro, através de Sérgio Machado. Edson Santos, 142 mil, 500 mil. Então a gente vê aqui todo mundo do PT somado. A gente tem aqui 1 milhão, aqui 600 mil, 750 mil. 1 milhão 750 mil para o PT. Ou seja, você vê que aqui, olha, 100 milhões aqui no PT, aliás, aqui no PMDB tem 100 milhões e o PT com 1 milhão e 500 mil. Todos os dois estão errados, entenda isso. Mas você vê que pela quantidade de dinheiro distribuída, quem mandava realmente aqui era o PMDB. Inclusive, o próprio Edson Lobão, ele dizia, bom, eu sou ministro aqui, eu que sou o chefe desse negócio. Então deixa que eu vou administrar o dinheiro. Bom, tem também aqui o PSDB, o Aécio Neves aqui recebeu 1 milhão, mas também o Sérgio Guerra, que foi morto aí, aliás, que morreu em 2014, recebeu também 1 milhão de reais. Do DEM tem o Felipe Maia, olha só, sabe quem é o Felipe Maia? Felipe Maia é filho do Agripino Maia. O Agripino Maia, junto com o Felipe Maia, são aqueles, o senador e o deputado, que vivem falando no Senado e na Câmara dos Deputados que é preciso tirar Dilma para moralizar o processo político do Brasil. São esses dois, né? E muita gente segue aí atrás dos Maias,
é claro, vamos combater a corrupção. Agora aparecem eles aqui também nesse processo aqui de corrupção aí da Transpetro. Mas temos aqui também uma decepção, que é a Jandira Fegali, a deputada que recebeu, segundo o Sérgio Machado, 100 mil reais. Ela vem se defendendo intensivamente dessa acusação, dizendo que isso é mentira, inclusive dizendo que se recebeu alguma coisa, ela não sabia da origem ilícita. Se soubesse, teria negado. O valor é de 100 mil reais. Mas é aquele negócio que eu sempre falo. Recebeu, é propina, então está errado. Não importa se é 100 mil ou 100 milhões, está errado do mesmo jeito. A gente não pode aqui priorizar, não, aqui só recebeu 100 mil, então isso aqui tá bom. Porque se deixa passar os 100 mil, aí lá na frente é 200, depois é 2 milhões e assim por diante. Então tá errado também. Tá? Então deve-se apurar isso aí da Jandira Fegali, o que seria um prejuízo muito grande. Sabemos aí que ela vai entrar de candidata à prefeitura, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Né? E daí seria uma mancha com certeza muito grande esses 100 mil reais. Por 100 mil reais pode-se perder uma prefeitura aí da cidade. No momento ela está com uma moral alta, junto aí com a população, justamente pela questão dessa coisa de combate ao golpe, combate à corrupção, enfim. Do PP, Francisco Dornelles recebeu 250 mil, Heráclito Fortes recebeu 1 milhão de reais. Esse aqui é outro moralista, que quando ele foi dar o voto dele lá, durante o processo de impeachment, ele falou que o Brasil estava pedindo, que era uma vergonha muito grande, como é que pode a presidente corrupta desse jeito. Aí ele fez uma homenagem lá para o filho dele, para um neto, e não sei para quem, em nome do meu neto. Imagina, um neto quando vê um vídeo desse vai ficar até com vergonha, né? Para você não achar que eu estou exagerando, eu também vou colocar aqui o vídeo dele, aqui, olha, durante a votação dele. Vou soltar aqui um trecho. Neto, as filhas, ele dedicou o voto a todo mundo, ele sabia que estava aparecendo na televisão, então ele não desperdiçou a chance de fazer uma, digamos, um circo desse, uma palhaçada. E, logicamente, Gabriel Chalita, que recebeu aqui 1,5 milhão no tempo ainda que ele era do PMDB. Agora ele está no PDT. Então, esse era o esquema de desvio da Petrobras, aliás, da Transpetro. Esse esquema, pessoal, ele serve, esse modelo de roubo, de desvio de dinheiro, ele serve para a Furnas, para a Petrobras, para toda e qualquer empresa estatal brasileira. É sempre nesse mesmo esquema. Você tem um ministério, por isso que os partidos políticos eles fazem alianças. Por exemplo, o PT sabia que não poderia governar sozinho, tem que se aliar a alguém. Historicamente, o PT e o PMDB eram inimigos. Só que o PMDB é um partido muito grande, graças ao seu voto. Tá? Ao seu voto. É preciso entender essa coisa que é complexa. Graças a você que votou nos aí candidatos PMDB, o PMDB é um grande partido, o maior partido do Brasil, isso historicamente. Esse partido tem esses dinossauros aqui da política, esses coronéis da política, que roubam quantidades e quantidades de dinheiro. Mesmo assim, eles ficam lá falando, estão defendendo a moral e não sei o quê, e você continua votando nele. Claro que eu estou falando aqui só para quem votou, de fato, nesses políticos aí, PMDB. Mas, sabe o que é engraçado? O Sarney, ele se elege no Maranhão, ele vai para o Acre, se elege no Acre. É um negócio incrível. Sabe, o Renan Calheiros se elege também lá em Alagoas, se eu não me engano. O Romero Jucá também se elege em Natal. É um processo impressionante. Eles compram as pessoas, não sei como funciona isso. Mas aí você elegeu o PMDB, o maior partido. O PT sabe que não pode governar sozinho. E sabe que o PSDB é inimigo. Então o PSDB também é um grande partido, é inimigo. Então ele tem que se aliar com o outro. Sabendo que todos os partidos são uma corja, não estou defendendo o PT, que também tem ladrão no PT. É melhor se aliar com um grandão do que com um monte pequeno. Talvez seja isso que pensaram o pessoal do PT na hora da aliança aí com o PMDB. Então, para se aliar com o PMDB chega e diz, olha, é o seguinte, eu quero o Ministério de Minas e Energia, eu quero o Ministério da Saúde, que é outro que dá para pegar uma boa quantidade de dinheiro também, eu quero o Ministério da Educação, o Ministério disso. Então, o PT tem que liberar os ministérios para ele. Aí o camarada diz o seguinte, mas aí vocês se elegeram juntos, se aliaram com o PMDB. E realmente, de fato, mas esse é o preço da democracia. Não estou defendendo ninguém. Se você não entender o que é democracia, então é melhor você pensar numa ditadura. Que muita gente que critica esse negócio,
Ele diz assim, então vai para Cuba, não sei o que, então lá é ditadura, não precisa isso aqui. Onde tem ditadura, isso não faz sentido, essas alianças. Aí o PMDB não teria espaço. Também não estou defendendo ditadura, sou fã de democracia. Mas esse é o preço da democracia. Não estou também defendendo que isso seja assim, não me entendam mal, tá? A democracia ele tem esse ponto fraco, as vantagens e desvantagens. Vantagem que o povo está representado, desvantagem é que só governa com a maioria. O PT se juntou com o PMDB montou todo esse esquema aqui dentro da máquina, dentro dos ministérios que ele estava, e aí pegaram aqui agora o Michel Temer também fazendo doações aí, usando uma estatal para fazer doações. Esse é o desenho, né, da propina, né? A gente vai de vez em quando colocar isso também em outros vídeos para que você cada vez entenda melhor como é que funciona esse processo, para que finalmente a gente consiga entender e tomar providências que sejam mais efetivas para combater de fato a corrupção no Brasil, sem a ilusão de pensar que tirar um ou outro presidente você vai acabar com o esquema completo, que você não acaba. É preciso entender, por exemplo, quando for fazer uma reforma política, inclusive proposta pela Dilma, é preciso entender por que se é contra as doações empresariais. Esses políticos aqui, quando eles chegam lá no público, eles chegam dizendo o seguinte, mas aí se não tiver empresa, quem vai ter que pagar é o povo, não pode tirar dinheiro do povo. É claro que não é interessante, porque as doações públicas, elas teriam um valor, e isso já acontece também, tá? Doação pública, elas teriam um valor, digamos, de 1 milhão, 500 milhões de reais, mas seria distribuído para todos os partidos de forma igual. Só que só aqui nesse processo, você vê, só aqui na Transpetro, o PMDB consegue tirar de boa 100 milhões. Sem falar em Furnas, sem falar nas outras Eletrobras e outras empresas aí que também são estatais, Ministério da Saúde e assim por diante. Entende? Então não é vantagem ter um recurso vindo do povo para as doações políticas. Porque aí o professor da escola poderia se candidatar com chances iguais. E aqui não entra só as panelinhas dele. Porque o Temer vai e indica o Chalita já vai retribuir, já dando tanto dinheiro para ele, aí ele já indica outro. Então é só uma panelinha. Aqui a gente tem uma formação da panelinha com essa coisa de doação empresarial. Portanto, analisem novamente essa questão de reforma política, analisem a questão da doação empresarial e pensem nesse vídeo na hora de você formar sua opinião, porque isso também é muito importante para o Brasil. Não esqueça de deixar o seu comentário e curtir o nosso canal aí, Notícias Comentadas, para que você fique sempre atualizado sobre o que acontece de fato no Brasil, não somente uma notícia, mas a notícia dentro do contexto. Um grande abraço e até a próxima notícia.